Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Nesse momento nós vamos estudar aqui Evangelho de João, capítulo 8. Amém? Prepare seu papel, sua caneta, anote aquilo que mais lhe chamar a atenção, aquilo que mais lhe impactar, aquilo que você achar que é interessante para o seu aprendizado. Amém? Evangelho de João, capítulo 8, diz assim: Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Bom, nesses primeiros 11 versículos aqui que nós lemos, nós vemos a conhecidíssima história da mulher que foi pega em adultério. E qual era o objetivo? O objetivo, como nós lemos aqui no texto, era fazer com que induzir Jesus ao erro. Era uma pergunta capciosa, para que ele se opusesse contra a lei de Moisés. A intenção era essa, para que eles tivessem algo de que acusar Jesus, para que pudesse condená-lo. Porque se ele se opusesse à lei de Moisés, ele estaria pecando, ele estaria transgredindo a lei. Só que eles não contavam que Jesus fosse falar, confrontar a consciência deles. Jesus, de forma extraordinária e cumprindo a lei, claro, ele confrontou a consciência deles. 1 Coríntios capítulo 11, a altura do verso 31, 1 Coríntios 11, 31 diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Ou seja, se nós analisássemos as nossas atitudes antes de falar alguma coisa, antes de tomar alguma atitude, nós não seríamos julgados. Ou seja, nós não seríamos condenados pelo Senhor. Aqui é muito interessante esse texto, porque você vê que Jesus confronta a consciência deles, e a própria Bíblia diz que eles foram convencidos por sua consciência, e um por um foram se retirando. Certo? É muito forte, é muito interessante esse texto,
Porque toda a mudança que Jesus ele propõe nas nossas vidas, ela acontece a partir da mudança de consciência. E aí talvez, provavelmente você não entenda porque você tá enfrentando e enfrenta situações difíceis. Porque toda situação é uma oportunidade de mudança de consciência, de transformação, de entendimento, de renovação, de entendimento pelo poder da palavra de Deus. Ok? Amém? Verso 12. Falando novamente ao povo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus, todavia, lhe indagaram: Tu dás testemunho a respeito de ti mesmo. Logo, teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, assegurando-lhes: Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, pois sei de onde vim e para onde vou. Todavia vós não sabeis de onde venho e para onde vou. Vós julgais de acordo com a carne, eu a ninguém julgo. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, pois não estou só, mas estou com o Pai que me enviou. Está igualmente escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testemunho sobre mim mesmo e o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Então eles perguntaram a ele: Onde está teu Pai? Respondeu-lhe Jesus: Vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim da mesma forma, conhecerias meu Pai. Essas palavras Jesus proclamou no lugar do gasofilácio, enquanto ainda ensinava no templo, e ninguém o prendeu, pois ainda não era chegada a sua hora. Nesse momento aqui, você vê os fariseus, eles refutando o testemunho de Jesus. E Jesus, ele fala para eles que ele não julga ninguém, ou seja, ele não julga da mesma forma que os fariseus julgavam, segundo a carne, sem fundamento nenhum. E aí, a lei, por que eles falavam que o testemunho de Jesus não era verdadeiro? Porque o testemunho, para testemunhar a respeito de alguém, precisava, na lei judaica, precisava ter duas pessoas. E aí Jesus se utiliza da lei para validar o seu testemunho, dizendo: Eu testemunho de mim mesmo e o Pai que me enviou, ele testemunha a meu favor. Ou seja, tudo aquilo que Jesus estava falando, ele falava fundamentado na lei, fundamentado nas escrituras. Aqui fica esse ensinamento para a gente. Todas as vezes que nós formos falar algo, a gente precisa estar fundamentado. A gente não pode falar sem fundamento nenhum, de forma vã, porque a Bíblia diz que chegará o dia que nós daremos conta de cada palavra que nós falamos. Uma vez mais, disse-lhe Jesus: Estou partindo e vós procurareis por mim, mas morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então os judeus comentaram: Terá ele a intenção de se matar? E por isso diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Mas ele seguiu dizendo-lhes: Vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrerei em vossos pecados. Então indagaram-lhe: Quem és tu? Jesus lhes afirmou: Exatamente o mesmo que vos tenho dito desde o princípio. Eu tenho muito mais a declarar e julgar a respeito de vós, pois aquele que me enviou é digno de toda confiança. Assim transmito ao mundo as palavras que dele ouvi. Os judeus, contudo, não entenderam que lhes falava acerca do Pai. Então preveni-os: quando tiverdes levado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo,
mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. Vamos lá? Bem de início nós vemos aqui os fariseus perdidos naquilo que Jesus estava falando, certo? E aí nós vemos no verso 23, Jesus ele começa a se revelar como Deus, começa a se revelar como o Eterno, dizendo assim, aliás, 24, perdão. Por isso eu vos afirmei que morrerei em vossos pecados, se vós não crerdes que eu sou. Nesse momento ele não se revela apenas como o Filho de Deus, ele se revela como o próprio Deus, o Eterno. E aí no verso 27 nós vemos que que os judeus, esses homens, eles tinham uma mentalidade bem similar à dos discípulos. Porque em muitas passagens nós vemos que os discípulos eles não compreendiam as palavras de Jesus, assim como esses homens não entenderam que Jesus estava falando acerca de Deus. Por quê, pastor? Devido à mente natural que eles tinham. Observe bem que os fariseus, eles obedeciam à lei. Eles eram doutores da lei, como nós sabemos, mas eles eram pessoas apegadas a regras. Eles achavam que a obedecer às regras, ok, estava tudo certo. Eles já eram servo de Deus, apenas obedecendo às regras. Só que aí você vê que o fato deles se escandalizarem, aliás, o porquê deles se escandalizarem com Jesus, porque Jesus ele veio ministrando, veio pregando, veio ensinando de uma forma mais profunda, de uma forma mais íntima. Então isso causou um espanto neles e causou, claro, inveja, porque eles já estavam ali muito tempo, certo? Ensinando o povo, doutrinando, e aí vem um homem e fala que ele e o Pai são um só, que ele reproduz apenas aquilo que ele ouve do Pai, certo? E aí causou espanto, causou todo aquele estardalhaço para eles. Mas ainda assim, você vê que eles não compreendiam nada. E aí, no verso 28, ele diz assim, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Mais uma vez ele se revela como Deus, a identidade de Deus, a identidade do Eterno. Que nada faço por mim mesmo, mas transmito tudo conforme meu Pai me ensinou. Quando ele fala a respeito de tiver elevado o Filho do Homem, ele está falando a respeito da sua ascensão, da sua morte e posteriormente a sua ascensão. No verso 30, ele finaliza aqui, tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. 31 diz assim, então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Preste bem atenção. Quando Jesus ele fala aos judeus, e não apenas aos judeus, isso se aplica a todos nós. Se permanecerdes na minha palavra, o que significa permanecer? A permanência trata-se da insistência, da obstinação, da determinação em continuar obedecendo a palavra, independente das circunstâncias. Então, o que nós entendemos quando Jesus fala, se permanecerdes na minha palavra? Significa, como o próprio Jesus ensinou, a primeira parábola, que foi a parábola do semeador, significa que nós precisamos sempre ter em mente que as dificuldades elas virão sobre as nossas vidas e principalmente por causa da palavra.
a dificuldade virá por causa da palavra. Ou seja, para testar a nossa fidelidade, para testar se nós continuaremos obedientes, se nós continuaremos insistentes naquilo que nós falamos que a gente acredita, certo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui ele está ensinando a respeito do domínio do pecado, do poder que o pecado tem. Na Bíblia, irmãos, o título de Senhor, ele é atribuído apenas a 3 pessoas, vamos dizer assim: a Jesus, ao dinheiro e ao pecado. Jesus, o dinheiro e o pecado. Apenas esses 3, eles levam esse título de Senhor. E por quê? Qual a importância desse título de Senhor? Dessa nomenclatura de Senhor? Senhor trata-se daquele que tem domínio sobre outrem. Senhor é aquele que tem domínio sobre outrem. Pedro vai dizer isso na sua carta, 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, diz assim: porque prometendo-lhe liberdade, mesmo sendo servo da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. Ou seja, se existe algum pecado que ainda nos domina, esse pecado ele tem sido o Senhor das nossas vidas, e não Deus, e não Jesus. Se nós continuamos praticando um pecado de estimação, significa que Deus, ele não é o dono da nossa vida, ele não é o Senhor da nossa vida. O Senhor da nossa vida é o pecado que tem nos escravizado. Como é que eu faço, pastor, então, para não ser, aliás, para ser livre do pecado? Jesus ensina aqui, dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus, irmãos. Só o Senhor Jesus, pelo poder da sua palavra, pode nos libertar do poder, do domínio do pecado. Por isso é necessário a confissão do pecado. Para quê? Para que o pecado não tenha mais domínio, não exerça poder sobre mim e sobre você. Eu sei que sois a descendência de Abraão, entretanto procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Eu falo do que tenho visto com meu pai, e vós fazeis o que ouviste de vosso pai. Eles contestaram a Jesus, dizendo: Abraão é nosso pai. Mas Jesus os corrigiu: se fosseis filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Olha que interessante. Isso aqui se aplica a nós. Se nós somos filhos de Deus, nós fazemos a obra de Deus. Se somos filhos amados de Deus, nós fazemos a obra de Deus. Não existe nexo em nós afirmarmos que somos filhos de Deus se nós não fazemos nada para Jesus. É contraditório, certo? Mas ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tenho declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis a obra de vosso pai. Então lhe asseveraram: nós não nascemos de fornicação, nós temos um só pai, Deus. E aqui eles começam a requerer para si, a alegar
a paternidade do Eterno. Nós somos filhos de Deus. E aí vamos ver o que Jesus fala? Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vós não podeis entender minha linguagem? É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. E aqui, verso 44, Jesus tira o pino da granada e joga no meio deles. Vamos ouvir? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Preste bem atenção, irmãos. Isso aqui, essa passagem aqui, esse texto, aquilo que Jesus ensina, joga por terra, irmãos, joga por terra muitas teses que alguns pregadores têm, sabe? Algumas visões teológicas distorcidas que alguns pregadores têm. O próprio Jesus está ensinando aqui que tem muitas pessoas que vão ouvir a verdade e não vão querer a verdade. Mas não é a verdade do ser humano, é a verdade de Deus, certo? Tem alguns pregadores que eles têm uma visão teológica que, se a pessoa é um verdadeiro servo de Deus, quem tem convivência com aquela pessoa automaticamente deve se converter. Mas Jesus está falando aqui, tá? Não é Paulo, não é João Batista, não é Elias, é Jesus, certo? Que muitos vão ouvir a verdade de Deus e não vão querer essa verdade para si, certo? Então, não é... E aqui eu vou logo abrir um parênteses, tá? Não é porque você é um servo de Deus, certo? Você é um servo de Deus, você é, sei lá, presbítero, diácono, diaconisa, missionário, não sei, certo? Que as pessoas que estão convivendo com você, elas vão se converter. Nem sempre. É claro que é o nosso desejo, e mais que desejo, é a nossa missão, apresentar Jesus, a pessoa bendita de Jesus, através do nosso testemunho para os nossos irmãos. Mas, repito, nem todos vão querer essa verdade, nem todos vão querer Jesus para si, certo? Então os judeus, em resposta, lhe disseram: não dissemos acertadamente que tu és um samaritano e tens o demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho um demônio. Ao contrário, eu honro a meu Pai, e vós me desonrais. E além do mais, eu não estou buscando minha própria glória. Existe um que a busca por mim e a tudo julga. Em verdade vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Ao ouvirem isso, exclamaram os judeus: agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu afirmas: se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Da mesma forma os profetas morreram. Quem pretende ser? Jesus declarou-lhe: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Todavia vós ainda não o tendes conhecido, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, eu serei um mentiroso, assim como vós.
No entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço a sua palavra. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele o viu e ficou feliz. Então os judeus disseram a Jesus: Tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus esquivou-os e, passando por entre eles, saiu do templo. Mais uma vez, nós vemos aqui Jesus se revelando como Deus, se revelando como o Eterno. Amém? E nós finalizamos aqui capítulo 8 de João. E nós vamos orar nesse momento. Amém? Pai amado e bendito, Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos que estão aqui comigo, Senhor. Cada inscrito desse canal, Senhor, cada um que tem visualizado, Pai. Senhor, assim como o Senhor se revelou, meu Deus, aqueles homens, Pai. O Senhor venha se revelar a cada um de nós como eu sou. O Deus da providência, o Deus que supre a necessidade dos seus. O eu sou a cura, sou a libertação, sou a providência, sou a boa mão que se estende e que se move em favor dos necessitados. Pai, eu abençoo a cada um que está aqui, Senhor. Que Teu Espírito Santo fale melhor em cada coração, Senhor. Que essa semente que foi plantada nesse momento venha frutificar para a glória do nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deixe sua curtida, se inscreva no canal, nos ajude, fortaleça esse trabalho cada vez mais. Amém? Logo menos estaremos aí postando capítulo 9 de João. Amém? Deus abençoe a todos.